Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. E, gente, hoje vamos contar muitas novidades para vocês. Hoje nós vamos ter um programa, assim, que a gente vai falar de sucesso, sucesso de mulher gestora, mulher uma gestora política, né? Uma gestora diferenciada aqui do nosso estado do Espírito Santo, que vocês vão ter o prazer de conhecer. Mas já eu dou mais detalhes para vocês sobre isso. Bem, o nosso tema hoje vai ser desafios da mulher na política e na gestão pública. E para vocês que quiserem assistir todo esse podcast, se vocês podem assistir a gente no YouTube, na rede streaming de televisão SDP TV, todas as terças-feiras às 23 horas, horário de Brasília, no TikTok, né, no nosso Instagram, tudo bem? E também no nosso Spotify, né? Então não deixem de assistir. Gente, hoje vai ser um prazer, tá sendo um prazer estar aqui com ela, Maria Manuela Alves Pedroso, Manu para os íntimos, tá? Então vou chamar de Manu para ter um papo bem descontraído. A Manu, ela é advogada e secretária do Estado de Governo atualmente, né? A Manu está nesse cargo, um cargo de extrema importância aqui no nosso estado. É graduada em Direito pelo Centro Universitário do Espírito Santo, UNESC, lá em Colatina. Especialista em gestão, estudei lá, especialista em gestão pública pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFES, vereadora do município de Alto Rio Novo em 2009 e 2012, e foi também prefeita do município de Alto Rio Novo entre 2013 e 2016, ou seja, política ela entende, né? Vereadora, prefeita, agora secretária de Estado. Secretária de Governo e de Administração e Finanças da Prefeitura de Viana, de 17 a 19. Secretária Executiva da Associação dos Municípios do Espírito Santo, AMUNES, foi lá que eu a conheci, inclusive. Subsecretária Administrativa da Secretaria de Estado de Governo, SEG, entre março e dezembro de 21. E da Secretaria de Economia e Planejamento, entre abril e dezembro de 22. E atualmente a secretária do governo aí, Casa Grande, aí, iniciando em janeiro de 23, né, Manu? Manu, seja bem-vinda ao Taço Conta. Quando a gente fala Taço Conta é para contar tudo, tá, Manu? Sem esconder, tá? Fico muito feliz de você estar aqui. Sei que a sua agenda é muito corrida, mas eu acho que falar da gente, né, é muito mais tranquilo, né? A gente pode explorar você ao máximo. E eu já vou começar perguntando para você, por que você escolheu a política? Carla, obrigada pela oportunidade. Falar um pouquinho, né, da rotina de vida, como iniciou. A gente não para nessa correria do dia para falar disso. E no caminho da vinda para cá, eu comecei a fazer algumas reflexões e lembrando da minha história mesmo, né? Na verdade, eu fui mãe muito cedo, fui mãe aos 15 anos de idade, então foi um mega desafio, né? No interior, eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos médicos, fui técnica contábil e fiz também, naquela época, o magistério. Mas sempre assim, com a vocação de lidar com as pessoas, né? Porque professor, eu comecei lecionando, minha primeira profissão foi na sala de aula, você precisa lidar com as mães, com os pais, e eu acho que ali naquele momento eu desenvolvi minha vocação mesmo, de gostar de lidar com as pessoas, de estar próximo de gente, de cuidar, porque a profissão de professor é isso também, né? E eu era professora da educação infantil. Então, sendo professora da educação infantil, uma parte do cuidado dos filhos fica sob a responsabilidade do professor, né? Naquela época, eu acho que tudo se iniciou por esse processo. E eu sempre fui muito falante, o dom de falar muito. E fala né? bem, não estou tão né, tranquila aqui não, porque isso é com ela, gente. Mas, assim, sempre muito falante, né? Sempre tinha uns posicionamentos muito firmes, né? Seja na escola, sempre nos grupos que participei. Eu acho que foi disso que surgiu minha vocação. E depois eu fiz um concurso da Prefeitura Municipal, lá da minha cidade, passei no concurso e fui atuar dentro da Secretaria de Saúde. E aí é realmente cuidar das pessoas, acolher as pessoas ali. E tive a oportunidade de ser convidada por um vizinho e um amigo, colega. Então começou com concurso público, na concurso realidade. Público, isso. Você foi para a área pública através do concurso. Do concurso público na cidade, porque as oportunidades dos municípios do interior estão muito vocacionadas à administração pública mesmo, né? E aí eu tive a primeira oportunidade como professora. Depois eu fiz o concurso e passei e fui trabalhar na Secretaria de Saúde do meu município como escriturária.
Mas ali você acaba se envolvendo com os processos, os procedimentos, tudo relativo às pessoas da cidade. E aí, quando alguém fala assim, o processo está com a Manu lá, tá cuidando do processo, as pessoas vinham até a mim buscando alternativas e saídas também para alguns problemas, né, que a gente dava um encaminhamento, compra de medicamento, e aí cuidando dos contratos administrativos na contratação de profissionais para a área de saúde, né? E aí fui acabando lidando muito com as pessoas ali e fui convidada mesmo a participar do primeiro pleito eleitoral. No início, assim, muito jovem. Mas você já era afiliada a algum partido? Mano? Não, e foi interessante que um ano antes, né, uns 3, 4 anos antes, eu redigia muito bem, escrevia muito bem. Você já era formada em advocacia? Não, eu estava... Logo que tinha terminado o ensino médio, eu fui convidada por um vizinho a fazer a ata do partido, porque naquela época a gente fazia tudo manual, né? E aí, você tem a letra muito bonita, me ajuda lá. E eu fui. E aquele dia eu acabei me filiando. Mas filiei porque estava todo mundo empolgado. E acabei me filiando no meu primeiro partido, que eu fui vereadora, fui prefeita pelo PDT, né? E eu filiei no partido, e aí, naquela oportunidade, e aí falar de qual o desafio da mulher, como é que a gente... Isso como foi que eu cheguei? 2009? 2009. Em 2008... Deve ter sido 2008. Isso, que você 2008. Porque 2009 foi... Isso. 2008, porque a eleição foi 2008, 2009. Porque você foi em 2009. Isso. 2008 eu me filiei. No mesmo ano no ano de 2009, eu estava já atuando no escritório de advocacia, trabalhando como servidora, fazia 1001 funções, assim, né? Porque no interior precisava me deslocar, faculdade de direito, né? Eu já tinha filhos, então, assim, precisava trabalhar muito também para cá com os custos da faculdade. E aí fazia um trabalho no escritório de advocacia, trabalhava na prefeitura, num turno e fazia multifunções. Mulher, né, gente? O colega de profissão do escritório que eu trabalhava falou assim, você podia, ajuda aqui, nós precisamos de mulher, porque houve aquela exigência das mulheres para compor as chapas. Tinha que ter um percentual de mulheres para composição. Mínimo. Eu falei, não, vamos tentar buscar outras pessoas, porque na verdade eu ia fazer o registro das candidaturas e a documentação legal. E aí eles insistiram muito, eu falei, então vamos lá, coloca aí. Só que logo quando colocou meu nome, tinha que fazer a apresentação pública das chapas que iam concorrer num dia na Câmara. E eu estava lá redigindo a ata, a pessoa, você é candidata, que bom! Aí começou já as pessoas me abordarem, né? Que bom que você vai ser candidata. Mas você colocou seu nome para contribuir. Depois você fez uma campanha? Aí depois eu fiz a campanha, porque assim que sinalizou e fizeram, já naquela época a campanha era 90 dias. E 30 dias eu estava no escritório, fazendo os registros de candidatura, os procedimentos legais. Com 30 dias que fizeram a primeira pesquisa, meu nome apareceu entre os 5 candidatos, né? Pra e vereadora? eu falei, para vereadora. Eu estava pontuando. Eu falei, gente, já que eu estou pontuando, vou para a rua. E como é que ficou aqueles que te chamaram só para compor? Porque tem muito isso ainda hoje, né? Tem gente que até fala, não, Carla, se for só para compor, eu não vou, não. Eu quero porque me quer lá, né? E como é que foi isso Mas aí? o interessante é porque, assim, como eu falava muito, muito, e eu me preparava, assim, para as falas, e passei pela Secretaria de Educação, passei pela Secretaria de Saúde. Então, tinha o conhecimento técnico, né? E também, assim, conhecendo os anseios da população, me dava condição de fazer um bom discurso. Então, eles me deixavam para discursar por último. Às vezes, eu falava depois do candidato a prefeito. Porque aí segurava o público lá nos comícios, naquele movimento de comício. Antigamente era, né? A gente rodava todos os córregos. Era reunião todos os dias. E você tinha um ônibus levando a população. Então, dava um aglomerado de população muito grande. E aí eu falava sem parar no que ia ser construído para a cidade. E o interessante também é que nós tínhamos que fazer o registro do plano de governo, né, de acordo com a legislação. E como o candidato, assim, foi uma candidatura que não foi uma candidatura muito planejada, eu escrevi uma parte do plano de governo. Então, o candidato, que na época nós apoiamos, ele sabia do plano de governo, mas eu detinha as informações todas do plano de governo. Então você conseguia falar isso dentro dos seus discursos? Conseguia falar no meu discurso, nós vamos fazer isso. E aí as pessoas viram, né, a minha desenvoltura, que eu acho que a fala ajudou muito, né? Hoje nós temos a firmeza também, né, Manu? E a tranquilidade também, porque como eu conhecia muito a área da saúde e da educação, e eram áreas muito sensíveis. Você sabia as deficiências. Isso me deu condição de fazer uma fala muito apurada, né? Um debate apurado também.
né? E você gostou dessa fase de campanha? Foi muito bom. Foi 90 dias. Naquela época era 90 dias incansável, assim. Então, assim, era uma fase... Mas eu pude conhecer o município inteiro também, porque antes de, na verdade, entrar para a prefeitura como servidora efetiva, eu fui trabalhar no IBGE. E naquela época eu não fui recenseadora, mas eu estava coordenando o censo. Mas foi o destino mesmo, né, gente? Você só trabalhou em órgãos então eu pude pública. Percorrer pela minha cidade também, conhecendo as regiões da minha cidade, conhecendo a produção da minha cidade, porque os questionários que na época os recenseadores preenchiam, a validação era comigo. Então eu acabei tomando conhecimento mais ainda da minha cidade. Quando você ganhou no primeiro, qual foi sua sensação? De muita responsabilidade, porque aí foi o ano também que eu já estava findando a faculdade. Né? Foi 2009, você foi de 2009 a 2012 isso, primeiro. Eu estava findando a faculdade. E assim, dentro da Câmara, eu tinha que ser o diferencial, porque a minha formação também me obrigava ali a ter uma condução diferente. Eu estava terminando a faculdade ali ainda, né? Mas assim, foi uma questão assim, de muita responsabilidade, porque a cobrança foi muito grande, porque as pessoas vinham em mim assim, realmente assim, uma pessoa tem qualificação para estar lá, veio, né, já com servidora efetiva do município, assume a função como servidora efetiva na Câmara Municipal, mas mulher e jovem. Então gerava uma desconfiança. Porque você foi com quantos anos, 2009? 2009 eu fui vereadora com 23 anos. Bem novinha. Bem novinha. E mulher, né? E eu pequena, muito pequena, era bem mais magra. Então, assim, as pessoas olhavam para mim, tinha uma certa fragilidade, assim. Já olhava com uma certa fragilidade. Mas eu acho que o diferencial mesmo foi o meu conhecimento, assim. Depois, quando você decidiu ir para o segundo, por quê? Porque, na verdade, foi uma construção muito tranquila. Eu não me planejei para ser a prefeita da cidade. Mas a minha posição na Câmara me deu condições de, nas pesquisas, aparecerem muito bem. Vereadora, só um mandato de vereadora. E depois você já foi direto para candidata a prefeita. Gostou da coisa, né? Foi uma construção muito, muito sem, assim... eu não caminhei com aquele ideal definido. Você não entrou para ser prefeita. Não, mas a construção foi foi um caminho muito, assim, tranquilo de construir, que quando fez a avaliação, nós estávamos num momento no país. É preciso registrar que nós tínhamos a primeira presidente mulher no país. Naquele momento, nós tivemos 9 prefeitas no estado. Então, hoje tem quantas, você sabe, Manu? Hoje nós temos duas prefeitas. 78 é muito pouco, né? Então assim... Não tem nem 10%. Isso, e naquele momento, assim, as mulheres estavam em evidência que nós tínhamos a primeira presidente do país, né? Então, assim, estava uma coisa tão latente, tão forte da figura da mulher na política. E isso me ajudou, com certeza me ajudou, porque eu era muito jovem, né? Eu tinha apenas 28 anos. Você foi prefeita com 28 anos. Então, novinha. Assim, muito jovem, né? E mulher. Então, assim, as pessoas olhavam e eu tinha que construir os sonhos das mulheres também. Quantas pessoas estavam sobre a sua subordinação, Manu? Que é uma prefeitura pequena, né? Pequena, mas era 670 pessoas, né? E olha que incrível, né? Meus da pais... prefeitura, 600... mas é muita gente. Eu pensei que era menos. Não, meus pais eram servidores. Também? Então, assim... Mas tem aqui buscar. Como é o nome do seu pai e da sua mãe? Marcos e Maria. Seu Marcos, dona Maria. Professora. Você já colocou ela minha na área pública. E os meus professores de ensino médio, né, estavam na prefeitura comigo, que eu fiz técnico contábil, aí eu olhava. O contador do Fundo de Saúde foi meu professor. O contador que estava... No interior tem muito isso, né? Isso. As pessoas acabam se replicando nos locais, né? Aí eu falava assim, agora eu tenho que cobrar do Gilson. Eu falava, tio Gilson. Eu falava assim, nossa, eu vou cobrar do tio Gilson agora. Tio Gilson, o empenho não foi ainda. Essa fonte não era essa para liquidar o processo. Então, assim, teve momentos assim também, mas eu pude compartilhar, né? Eram bons servidores, tive Seus secretários eram a maioria homens ou mulheres? Eram maioria mulheres. Maioria mulheres. Isso, assim, eu falo que eu tive a oportunidade de ter bons quadros também, né? Mas é muito importante. Eu falo que a gente tem uma visão de acolhimento que vem daquele intuito de mãe, de filha. E a gente tem uma visão de cuidado que é muito peculiar da mulher, né? A gente olha uma iluminação pública de forma diferente, a limpeza.
Você Então, olha assim, com é mais muito carinho bom. para as coisas, porque você imagina que você gostaria que fosse de tal maneira. Isso. Então você tem muito a questão do receber, do dar, né? Então a mulher tem muito isso. E a gente tem o cuidado de casa, que a gente quer ter no ambiente de trabalho, né? Verdade. O cheiro de casa, a gente quer reproduzir o cheiro no trabalho, porque acaba sendo um espaço também de casa da gente. É onde você vai passar a maioria do seu tempo, acordada. É isso. Lá você vai passar a maioria do seu tempo acordada. É verdade. E, Manu, nesse período que você foi prefeita, onde a sua maioria... Por que eu perguntei qual era a maioria dos seus secretários, se eram mulheres ou homens? Você sentiu uma sonoridade, como todo mundo fala, comenta, feminina ali, sabe? De apoio de verdade, de estar ali do seu lado, de fazer um bom mandato, uma boa gestão, todo mundo te apoiando como mulher, já que provavelmente você escolheu maioria de secretários, né? Que é a escolha do gestor, exatamente para valorizar as mulheres. Claro, pela competência, mas também para valorizar a mulher. Você sentiu realmente isso, que existe isso de verdade? Porque eu sempre sou muito crítica, né? Quando a gente participa muito de evento da mulher, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, tem poucos anos que eu falar. Não, a gente vai falar sobre sonoridade feminina. Aí tô assistindo a palestrante, eu organizando o evento, né, lá no CRC, tô assistindo a palestrante, eu conheço umas 20 aqui que não faz nada disso. Eu falei, pelo contrário, se você pisar, ela passa arrasando em você. E falando de um jeito, uma empolgação, eu falei, cara, imagina na área pública, como é que foi isso? Você teve uma aceitação? Na minha Porque gestão, você tá no cargo máximo, né? Na minha gestão, eu fui muito bem acolhida, assim. Eu realmente compartilhei desse acolhimento com todas as servidoras do município. Né? Na educação, nós temos, assim, 75% dos meus quadros lá na administração dentro do município eram mulheres, né? Então, assim... E lá na saúde e na educação era um quadro muito maior, né? As mulheres compunham um quadro muito maior. E foi muito bem acolhido, assim. Eu não tive essa diferenciação, esse distanciamento. Como é que foi nesse período de prefeita e vereadora? Se você foi mãe aos 15, considerando que você foi prefeita aos 28, 24, 20, você foi vereadora. Você tinha filha, tinha 5 anos. Dentro da prefeitura, hoje, né? Não sei se você tem quantos, 1 ou 2? Eu tenho uma só. Então, quando o período em que você foi vereadora e prefeita, sua filha devia ter uns 10. Era uma ginástica de ser mãe, prefeita e professora, né? Porque a gente acaba acompanhando a vida escolar do filho nesse período também, né? E assim, a criança saindo, compatibilizar tudo entrando isso. naquela puberdade, mas foi difícil, assim. Às vezes eu tinha que ficar aqui. Você pensou em desistir? Não, acho que não, porque eu tinha uma rede de apoio. Isso no interior é muito mais tranquilo. Com certeza. Eu vivenciei Se você fosse lá uma prefeita rede de Vitória, apoio. uma loucura. Então, assim, lá eu tinha uma rede de apoio, né? Tia, pega na escola pra mim, não consigo ir. A vizinha pegava, ia buscar alguém. Maria Luísa estava aqui te esperando. Eu atrasei, pegava pra mim. Então, tinha isso, né? Então, eu tive uma rede de apoio familiar e também de amigos, né, que faziam essa também. Às vezes levava também para a prefeitura, tô fazendo uma coisa ajudando em outra. Eu não sei se você não quis, eu não sei se você... Por que você não quis ter o segundo mandato? Não, na verdade, eu tive um primeiro mandato exitoso, com uma alta aprovação, mas na reeleição eu não fui reconduzida. Eu perdi então por 99 votos a minha reeleição, né, que na verdade... E aí você foi para Viana? Aí eu fui convidada pelo prefeito de Viana, na época, o Gilson, para ir para Viana. Para ajudar ele na secretaria. Isso, para ajudar no segundo mandato da sua administração. E, na verdade, assim, para mim... Eu estudei com ele. Pois é, a gente se conheceu. A gente estudou junto, a gente estudou junto no mestrado e depois a gente deu aula junto na Pio 12. Pois é. E eu, na verdade, assim, sair do interior e vir para cá era o meu maior desafio, assim. Eu tive isso como desafio profissional. Porque até então, eu tive uma carreira que era atrelada à carreira política. Quem estava comigo ali perto da administração... Pública e política. Quem estava ali perto comigo da administração soube que, assim, no meu mandato, eu fui incansável nos estudos. Eu me preparei para ser gestora, terminei minha pós-graduação, fiz diversos cursos de especialização na área. Você estudou, né? Então, eu estudei muito. Então, assim, eu me preparei para também não ter problema na gestão, porque... Não ter problema com o Tribunal de Contas? Nenhum, graças a Deus. Todas as minhas prestações de contas foram devidamente aprovadas, não tenho nenhum processo judicial fruto da minha gestão. Isso foi com muito louvor que eu terminei. E aí eu tinha que fazer uma virada de chave. Eu falei, eu preciso fazer essa virada de chave, porque as pessoas não podem olhar só para mim como política só, assim,
participante do cargo da função, né? Então eu falei assim, preciso dar essa virada. E aí eu aceitei a proposta de vir para cá com a família. Trouxe todo mundo? Trouxe e fiz essa virada de chave. Foi uma hiper virada de chave mesmo, assim. Foi difícil? Foi muito difícil. Muito Convencer difícil. a família, vir todo mundo pra cá. E eu se também adaptar. não incerto. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui para Viana, eu fui quase pro trevo de Guarapari. Não era um fluxo normal para quem tá no interior fazer esse trajeto aqui, né? Eu vim morar em Vila Velha. Então, isso que eu te perguntar, você não morou em Viana? Aí eu vim morar em Vila Velha porque a minha filha ainda estava no ensino médio, então saindo do ensino médio, então eu estava assim, morei em Vila Velha, fazia esse percurso, então foi muito difícil para mim, né? Mas foi uma dedicação muito intensa, porque eu também queria adquirir conhecimentos e foi uma grande oportunidade também de adquirir conhecimento. Eu tive a oportunidade de fazer minha pós-graduação em licitações em contratos quando eu já estava aqui, que era uma área que eu sempre gostei muito de trabalhar. Porque eu acho que ali é essencial para a gente que está na administração pública ter conhecimento. Eu falo que a minha defesa no Tribunal de Contas foi exercida por mim, né, com auxílio de alguns colegas da advocacia, mas assim, eu tive a oportunidade de entender da parte contábil ali, qual eram os achados do Tribunal de Contas da minha conta, o que isso representava, significava. Então você vai ampliando o leque de conhecimento, né? Hoje eu não poderia estar onde eu estou se eu não tivesse feito toda essa trajetória também de acompanhamento técnico dentro da prefeitura. Na prefeitura de Viana, você enfrentou algum desafio por ser mulher, Manu? Lá também a participação feminina foi muito forte, intensa. Então assim, são desafios comuns, assim. Porque muitas vezes... Assim, numa reunião de secretaria, por exemplo. Numa reunião de secretaria, assim, no início, até você se posicionar e as pessoas entenderem que você tem conhecimento, você foi escolhida para estar ali, sempre vai surgir, em qualquer espaço. A nossa dificuldade maior como mulher, eu acho que é essa dificuldade. Porque sempre vão achar que vão achar que tem outros motivos para você estar ocupando aquele cargo. Isso. Que não é competência, né? Veio por indicação política. Tá aqui porque é ex-prefeita. Então, assim, logo quando você chega, as pessoas dizem, não, é ex-prefeita. É ex-prefeita que está aqui. Então, isso aconteceu. Mas depois, com o tempo, as pessoas vão visualizando. Tanto que você foi para a associação depois, né? Fui para a associação e ajuda muito, porque hoje eu falo assim, a compreensão política do mandato, do exercício do mandato, me dá a condição também de entender o que está lá na ponta. Então, assim, quando o governador, nessa nova gestão dele, né, me designou para a Secretaria de Governo, um dos diálogos comigo foi com isso. Nós precisamos acolher a demanda dos municípios. Eu sou um governador municipalista, né, fez os maiores investimentos na história nos municípios, mas, em contraponto, ele precisava ter uma porta aberta de atender e acompanhar as demandas dos prefeitos. E eu fui escalada por isso. Eu acho que é porque a Secretaria ter a vivência, de Governo né? está em qual escalão? Porque eu não sei muito bem isso. Hoje, né, a Secretaria de Governo, ele está em qual escalão? Tem o governador, aí vice-governadoria e as demais secretarias. Todas do mesmo... Isso. E a gestão da Secretaria de Governo faz a interlocução com as demais secretarias. Entendi. Né? Você faz a interlocução com o governador, vice, com as demais e os municípios. E os municípios. Que foi esse novo momento da gestão, né? Até porque nós estamos fazendo... Mas é muita coisa, né, Manu, Secretaria de Governo, né? Nós estamos... Hoje, para você ter uma ideia do nosso orçamento, 24% são investidos diretamente no município, do orçamento do Estado. Vamos colocar aí de 24 bilhões, né? 24% está lá nos municípios. Então, a gente tem uma demanda muito grande, né? Demanda de processo, procedimento, para a gente acompanhar. Tem toda uma equipe que trabalha com você, né? Tem. O Fundo Cidades, que foi um programa lançado pelo governador nesse novo momento, que é tornar as cidades resilientes às mudanças climáticas, né? Está lá concentrado dentro da secretaria. Até porque ele está coordenando, né? O grupo está ainda... Isso, está presidindo ainda o grupo? Do consórcio Brasil Verde, né? Então, assim... E hoje, para você ter uma ideia, por exemplo, esse ano nós vamos executar mais de 300 milhões dentro da Secretaria de Governo, que também não tinha uma responsabilidade com entregas, com a execução de investimento nesse monte dessa natureza. O seu cargo hoje é um cargo de muita importância, eu vejo. Você, como mulher, você teve desafio? Sim, muitos desafios, né? Porque você chega, é isso que eu disse, assim, o governador é uma pessoa que... Porque
o nosso governador atual, Casagrande, ele vem de trajetórias de governos, né? Já antigas. Então, ele tem pessoas que o acompanham, que estão com ele, e eu conheço, a maioria são homens. Né? Então, assim, como que foi esses desafios para você enfrentar de conhecimento, de postura, né? de se posicionar? Como é que está sendo isso nesse mandato aí agora, que você está nesse seu cargo atual, que é um cargo de muita importância? Ele dá total condições e segurança a gente para se posicionar. Isso já é 70% de superar os desafios, porque a gente acaba se posicionando com muita tranquilidade. Mas acontece de muitas vezes assim, você está na mesa com somente homens sentados, às vezes tem que ser uma fala mais firme, uma fala mais direta, muitas vezes sem rodeio, é a gente que tem que dizer. Então, assim, nós estamos avançando muito. Eu acho que nós estamos num novo momento. Foi criada a Secretaria de Mulheres. Então, assim, teve aqui. Pois eu acho que nós estamos vencendo esse ciclo e as pessoas estão entendendo esse novo momento das mulheres ocuparem um espaço na política. Quando a gente fala das mulheres ocupando um espaço na política, é esse também, na ponta, na gestão, sim, coordenando grandes programas, né, coordenando as estratégias de governo. A gente tem a Valésia, que está como chefe de gabinete do governador, uma pessoa sábia, com autoconhecimento e que também direciona o governo em diversas decisões e momentos. Então, o governador é uma pessoa que, assim, sabe muito ouvir mulheres. Ele brinca com a gente assim, olha o tanto de mulher que manda em mim aqui. Mas ele é uma pessoa que sabe muito lidar com a gente, com isso. E, sim, tem a paciência e sabedoria de ouvir. Né? Porque muitas vezes, assim, eu sempre brinco, gente, hoje a mulher tem TPM, né? Tem dia que a gente não levanta com cabelo muito bom. E eu costumo dizer também, sabe, gente? Eu costumo dizer assim, Manu, não sei se você tem essa mesma impressão. Eu falo, filho só tem mãe, né? Porque quem leva médico, mãe. Quem vai reunião de escola é a mãe. E eu passei por isso com a Luana, porque a coordenadora da escola me pressionava pra ir na escola. Eu falei, mas ela tem pai, gente, por que tem que ser eu? Ela tem pai também, não pode ser só a mãe. E com esse monte de afazeres que você tem, essa responsabilidade, provavelmente você não deve ter horário pra sair, chegar cedo e você pode ser demandada para ir pro interior a qualquer hora. A qualquer hora. Né? Se faltou água em alguma comunidade, precisa de interlocução, o telefone tem que estar à disposição. Então, assim, de pequenas às grandes ações. Então, assim, eu acho que a dedicação requer da gente muita dedicação e a gente acaba um pouquinho ficando ausente, e o telefone fez a gente se conectar muito. Eu fico imaginando como era quem estava na gestão quando não tinha o WhatsApp para se falar, quando não tinha e-mail. Então, imagina só, né? Esperava o fax chegar. Escrevia rapidinho, passava o fax. Olha, nós estamos vivendo... Eu sou dessa época da gente. E é isso, né? E aí acaba que a população também cobra muito mais rápido, numa velocidade muito mais rápida, né? De quem está na gestão pública. Então, assim, o nosso tempo-resposta precisa ser muito rápido. E eu acho que a mulher tem outro dom. A mulher tem outro dom. Ela é mais rápida? Ela é mais rápida, ela gosta de tudo muito mais rápido. Eu acho que eu sou Você sabe que no meio de gestão isso é complicado. Porque, não puxando nossa sardinha, tá, gente? Mas os homens não têm a mesma velocidade que as mulheres. É raro. Não tem. Você pede uma coisa pra eles, vou fazer, daqui a pouco te ligo. Mas querem tudo muito rápido quando é com a gente, né? Que é pra onde? Porque sabe que a gente dá conta, né? É isso. E eu acho que esse foi um dos desafios, assim. Eu acho que dentro do contexto lá do município exercer a minha função, eu lembro quando nós tivemos aquelas chuvas de 2013 para 2014, que devastou o estado, diversas cidades do estado, e eu precisava liderar o restabelecimento da minha cidade, né? E eu sentada com os operadores no chão, assim, pra gente fazer o mapeamento por onde começar, qual era o córrego, a região que tinha mais famílias. Eu lembro que depois que terminou a reunião, que o pessoal saiu para as operações com maquinário e tal. Aí me veio aquele desespero, eu falei, gente, será que era isso mesmo que eu teria que passar? Eu me emociono até hoje, porque tem uma foto minha, e a gente não tinha celular na mão, mas alguém tirou a foto minha sentada numa varanda, assim, na varanda a gente estava, porque nós fomos pro distrito onde tinha sido atingido, e nós estávamos sentados na varanda do distrito.
E tirou a minha imagem, tipo assim, meu Deus, será que a gente está acertando o caminho? Lá que tem mais gente mesmo que ficou presa sem sair de casa, como é que tá essa população que tá lá? E você tem que direcionar, sabe? Eu acho que foi o momento, assim, mais difícil, mas também um momento que, assim, eu me senti ali realmente preparada e eu sabia que Deus tinha me colocado no lugar certo, porque tem hora que precisa também da nossa mansidão, do nosso equilíbrio. Naquele momento, assim, eu tive equilíbrio de saber onde eu ia direcionar, porque o povo estava sem alimentação em casa. Então, a gente tinha que preparar comida para fornecer para a população da cidade. E tudo emergencial, né, Manu? Tudo emergencial. Ter coragem, que ontem eu falava disso na Seconte lá. Porque a administração pública é tomada de decisões e você, muitas vezes, não tem tempo de fazer a gestão do risco. Verdade. Então, é tomada de decisão sem você ter tempo hábil de fazer a gestão do risco. Então, assim, naquele momento que eu falei assim, pode comprar todos os colchões da cidade, pode comprar toda a alimentação que tiver disponível nos restaurantes, a gente precisa estar aqui. Então, você acaba tendo que tomar umas decisões, assim, que te requer coragem. E você precisa responsabilidade, mas coragem, porque às vezes tem gente que não vai fazer com medo de ser penalizado lá na frente, mesmo a população necessitando. E aí, assim, eu olhava e falava assim, gente, esse é colega do meu pai que me viu crescer dentro de casa e que agora eu estava comandando o serviço para onde ele ia, o que ele ia fazer, porque realmente, literalmente foi isso. Eu tinha, né, os operadores de máquina, os motores da prefeitura, não eram pessoas que me viu dentro de casa brincando, lá na varanda de casa. Quantos habitantes tem? 8 mil habitantes. 8 mil. É uma cidade pequena, mas depois que eu tive a oportunidade de ir para Viana, você vai comparando que os problemas são similares. Qual é o diferencial? Aqui na cidade do interior, você fala com o secretário, você geralmente não tem a figura ou tem a figura do subsecretário e você tem menos pessoas ali para liderar. A ligação é direta. Quando você vai para uma gestão mais ampla, você tem um corpo de funcionários muito maiores. Eu, em Viana, eu cheguei na Secretaria de Administração e Finanças, porque naquela época nós fizemos a junção das duas secretarias, eu tinha 23 gerentes para liderar. Então, assim, eu tinha 3 subsecretários para liderar. Então, você tem um escopo maior, mas você também tem mais gente ali com a capacidade de te servir, te ajudar na gestão. Mas os problemas são muito similares, porque, assim, é o recolhimento do lixo, é a iluminação pública, é o atendimento da saúde, a cobertura, como é que tá, as escolas, a alimentação da escola. É um desafio, Manu, porque, assim, você tá falando, eu tô lembrando, eu tive muita dificuldade de ser presidente do CRC, né, por ser mulher. O histórico é todo em 75 anos de presidentes homens. Se eu for parar para analisar de presidência no momento que é agora de eleição, eu sou a segunda, em 75 anos. Porque a primeira não era eleição, né? Se reunia num grupo assim e decidia a aclamação. Então, assim, eu sou a segunda em 75 anos, ou seja, foram muitos Se você anos. observar, 90 anos do voto feminino. Você vê, olha, anos, né, muito tempo. É muito tempo. E liderar realmente não é fácil, gestão pública não é fácil e é muita responsabilidade. Mas para a mulher tem alguns desafios. Eu lembro que a Jaqueline perguntava assim, Jaqueline é atualmente uma secretária, mas foi vice-governadora. Quando ela veio, ela foi várias vezes, a gente fez eventos junto e ela falou bem assim comigo num evento, você podia se filiar, né? Eu falei, Deus me livre, eu odeio política. Olha, mas vamos deixar o convite aberto. Deus, rapaz, eu falei, eu odeio isso. Ela, não, mas é um desperdício você aqui. Eu falei, não, Jaqueline. E assim, quando eu falo eu odeio política, não é que eu odeio a política, mas é porque você é uma acelerada, mas você conseguiu se adaptar. Porque é muito difícil, mano. E assim, eu acho que é um dos maiores desafios. A gente que é mulher é muito rápida, que é muito rápido. E você não faz uma licitação com menos de 100 dias. Cara, isso é de enlouquecer qualquer um. Enquanto na área privada eu chego na minha empresa, vou lá e falo, vamos comprar isso. Eu vou fazer os 3 orçamentos, vou escolher o produto, vou brigar com o fornecedor, vou discutir, mas eu vou comprar em uma semana. Eu tenho que fazer... justificativa, risco, análise, ATP. Gente, pelo amor de Jesus, trocentos documentos, aí vai para cotação, faz mapa de preço, aí vai para o jurídico, sai parecer, volta, aí para depois ir para licitação, e aí tem os prazos, 8 dias, depois publica, depois responde contra a razão. Gente, isso é uma loucura. É uma loucura. E eu falo, com tudo isso, ainda tem coisa errada, porque foi difícil para eu entender. Você viveu nesse meio desde nova e você se adaptou a ele. Então, de repente, essa dificuldade no primeiro momento
como gestora que contrata, você não teve tanta dificuldade de entender. Mas é difícil, concorda? Que é difícil para uma mulher que não vem com uma carreira, como você veio, pública, e ela querer ser vereadora de cara, ela querer ser prefeita de cara, é um desafio gigantesco. Mas eu fico imaginando assim também, do outro lado, vou falar do outro lado. Se não for. Como que eu olho a Carla, empreendedora, olha que massa, com uma profissão dessa na mão, entendeu? Coordenando o que você coordena também na parte privada. Então, assim, a admiração de quem está do lado de cá é essa. Eu acho que juntar essas duas partes, de quem vem com o privado, com quem já nasceu na vida pública, é uma conjuntura que dá um bem bolado muito perfeito. Não, porque, assim, a visão de Mas a pessoa tem que ter dom. Tem que ter dom. Mas, vou dar um exemplo para você que você passou comigo. A gente estava numa reunião, não sei se você vai lembrar, você estava representando o governador, me atendeu, eu e todos os presidentes das instituições homens. Né? Era eu e você, Pedro, só pra lembrar, né? Sebrae, presidente do Conselho Federal homem, presidente da FENACOM homem, lembra? O assessor da comunicação homem, lembra? A gente tava o outro assessor do Conselho Federal de Brasília homem, era só nós duas. E a gente entrou, gente, Cláudia tá aqui do lado, assessoras aqui, ó, Stephanie, a gente entrou assim naquela empolgação, se cumprimentando, tudo normal, brincando, e os homens tudo... Prazer, meu nome. Aí, de repente, ela quebrou e falou bem assim, gente, vocês estão aqui, sejam bem-vindos, aquele negócio assim, que é esse perfil, né? Então, acho que você tem essa tranquilidade, essa natural, não é nada forçado, e eu acho que isso favorece também, né? Então, eu acho que, de repente, você não precisou trabalhar porque é da natureza da Manu, né? Mas... Quem não tem isso? Você acha que é uma dificuldade de inserir nesse meio? Certamente, porque assim, a política, ela te obriga também a dialogar muito, a ter assim, muitas vezes as meninas são testemunhas, que às vezes tô com um problemão aqui dentro da sala, mas eu preciso abrir aquela porta e não lembrar do problema que eu tava tratando ali. E aí, assim, porque é isso, não tem jeito. Eu faço, meu Deus do céu, agora eu tô indo para uma outra reunião que eu preciso estar bem e estar com uma outra postura. Então, você tem que mudar o tempo todo para poder se adequar ao ambiente que você está ali. E para que os outros não percebam também, né? Porque você tem que ser sua postura ali, né? É um desafio também, né, Manu? E hoje, um treino, né? O que é? Assim, a velocidade com que as redes chegaram. Você está aqui numa reunião, as pessoas estão te vendo, você está ali, as pessoas estão te vendo, e você tem que conviver com esse movimento de rede. Não é fácil, não é fácil. Eu vou aproveitar que ela tocou nesse ponto, né? Já aproveitar o assunto. É o seguinte, como que você está lidando com isso? Porque rede social particular da Manu é uma coisa. Da secretária Manu é outra. E aí? Às vezes eu sinto falta, porque isso se confunde, né? Na verdade, assim, é uma forma de demonstrar o instrumento de trabalho nosso do dia a dia, é uma forma de levar a população até o conhecimento do que o governo, do que a secretaria está executando, o nosso trabalho. Então, não tem como você desconectar. E às vezes eu falo assim, será que eu posso postar isso, dia a dia, uma foto que você tá mais arrumadinha? Mexi no meu cabelo, eu posso postar? Posso postar, é legal. Aí você fica dosando. Você tem treinamento? Porque o homem não pensa muito, mas com a mulher, vocês têm treinamento para isso? Não. Não tem instrução? Não tem, não. Mas olha, a gente, eu falo que tem muitos homens se adaptando a esse movimento muito rápido. O governador é muito bom de se conectar com as pessoas, muito bom. E a gente olha pra rede dele. Ele tem o Insta pessoal dele, que ele compartilha tudo que publica no governo. Que eu acho assim, eu tô vivendo aquele momento. Eu não sou contra, não acho errado, não. Tem gente que fala, você não pode misturar. Mas não é misturar, ele está no cargo mais importante do Estado. Ele tá lá na comunidade. Pô, ele compartilha o que o governo fez. E ele posta lá também, jogando bola, brincando, né? Que é o dia a dia. Como é que a pessoa vive fora daquilo ali? As pessoas também têm curiosidade de saber, né? Como é que é a nossa vida fora dessa rotina nossa, assim, incansável, né? Eu brinco, eu mando pras meninas o compartilhamento do grupo. Hoje é dia de lavar roupa, hoje é dia de fazer isso que a gente faz também, não tem jeito. Então, assim, é uma rotina. Dá atenção pra filho, né? É isso aí. Às vezes vai limpar meu Deus do céu, tem que limpar o calçado, tem que organizar o guarda-roupa. Hoje é dia de parar para organizar o guarda-roupa, porque as coisas estão todas bagunçadas, né? Tem um domingo que a gente vai para a igreja também. Então, assim, é bom que as pessoas também saibam que a gente também você tem vida, né? Fora esse aquilo. ambiente fora dali, né? E, Manu, deixa eu te perguntar. Nesse período todo de gestão pública, de política, você já disse que você não se arrependeu em relação à maternidade.
Mas você faria diferente hoje, se você fosse hoje se candidatar de novo? Porque é muito difícil, né? Eu costumo brincar em alguns... Já entrevistei outras mulheres aqui, empreendedoras, gestoras em São Paulo. Fiz um podcast em São Paulo também, no estúdio daqui lá. E eu costumo falar assim, eu criei minha filha na horizontal até os 8 anos. Eu saí, ela estava dormindo, eu chegava, ela estava dormindo. Quando você é novinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. 15, já começa a mudar tudo de figura. Você faria diferente? Você levaria de forma diferente, considerando a maternidade? Ou você acha que foi daquele jeito mesmo e deu certo? Eu acho que eu amadureci muito rápido. Né? Eu olhei para minha filha de 15 anos e falei assim, para mim, era a menina de 15 anos. E eu exerci sobre ela uma proteção gigantesca. Por quê? Porque eu olhava a minha história, eu falava assim, poxa... Eu engravidei cedo, né? Não queria que acontecesse com ela. Isso, não. Porque, assim, falar que as coisas foram fáceis, né? Precisava fazer faculdade, tinha que trabalhar, tinha casa, filho para cuidar. Então, foi um desafio imenso, uma maturidade que eu não queria que chegasse para ela tão cedo quanto chegou para mim. E eu acho que família, o núcleo familiar, a gente precisa defender essa causa, ela precisa ser planejada. E as mulheres precisam planejar isso, porque assim, gente, é cuidar de filho, é preparar a vida, é buscar a oportunidade que não é para você agora, é para o seu filho. Então, e cuidar de filho não é só criar, dar comida e isso tudo não, tá, gente? É ensinar ele a viver. Isso. Porque às vezes quando a gente fala assim, cuidar de filho, as pessoas acham que a gente tá falando de criar, botar ele na escola e não, é ensinar a viver, que é a fase mais difícil. Para que ele não antecipe aquilo que não precisa e não se envolva com coisas que são ruins, que o mundo tá aí aberto hoje. Muito difícil. Então, assim, eu sempre falo, assim, na oportunidade que eu tenho de dialogar com mulheres, com as meninas, eu falo isso, assim, a vida precisa ser planejada. Claro que não é um planejamento assim, vou engravidar mês de março. Não, Sim. Não é isso, mas é um planejamento familiar mesmo, para dar garantias a essa criança, né, de crescer num lar saudável. Independente se é mãe sozinha, se é mãe... E de saber os momentos, né, mas é importante você preparar esses momentos, né, porque é um filho. Nessa sua fase, você preparou isso? Eu falo, a minha mãe sempre fala isso, assim, eu fui muito forte. E a minha mãe também me deixou ser mãe. Olha, é seu, agora você precisa cuidar. E isso me obrigou realmente a ser mãe. Eu saía para a escola pela manhã, e aí deixava na casa da minha tia, voltava, e ela estava amamentando, que minha filha amamentou até 3 anos. Então, voltava, amamentava, aí à tarde arrumava a casa, tomava conta das coisas de casa, e depois voltava para a escola à noite. Então, nesse 1 ano e meio, que eu ainda não tinha entrado para o mercado de trabalho, meus pais foram muito importantes ali para mim. De apoio. Mas, assim, naquela assim, agora é sua tarefa, cumpra a sua obrigação. Então, realmente, eu tinha obrigação. Às vezes, não tinha ninguém para ficar, eu tinha que levar ela para a escola à noite, né? E ela era muito quietinha, então me ajudava muito, assim. Levava mesmo para a sala de aula. E aí, assim, e depois, quando eu fui para o meu primeiro emprego, aí no interior, como aqui também, a gente tem as creches. Então, assim, ficava o dia inteiro na creche, pega correndo, prepara para deixar na casa de alguém, porque depois tem que ir para a faculdade. Tem gente que fala assim pra mim, nossa, Carla, se eu deixasse, meu filho, não tem alternativa. Não tem alternativa, né? É assim, então, ponto. E era essa a alternativa. Então assim, para mim, essa parte, assim, eu fui muito mãe, assim. Eu amadureci muito cedo mesmo. Eu olho o que eu vivenciei lá atrás, eu falo assim, nossa, como eu consegui passar por tudo isso. Hoje ela faz faculdade? Tá terminando, a formatura é sexta-feira. Formatura agora, vai se formar em direito. Mãe, né? Já botou a menina no direito, né? E incrível, eu não queria, não sei porquê. Eu falava, não vai. Avalia mais um pouco, não decide assim, não. Mas aí foi vocacionada a isso e a gente precisa que elas sejam felizes. Eu falei, é isso mesmo? Mas com aquele, assim, medo de vir também para a carreira pública. Mas olha, com tudo isso, você foi mãe muito jovem, porque 15 anos é muito jovem. Você entrou no mercado muito jovem também, entrou para a área pública muito jovem, foi vereadora, teve o maior cargo do município público, foi prefeita, depois agora está no maior, vamos dizer, o segundo maior cargo dentro do estado, o terceiro, né? Depois vice-governador.
E deu tudo certo. Sua filha está aí se formando, ou seja, isso significa que você fez o trabalho direito. É isso. Né? Apesar de tudo, conseguiu conviver com tudo. Né? É motivo de orgulho. Né? E sair do interior, né, gente? Assim, hoje eu falo assim, eu às vezes paro e falo assim, tem que agradecer muito, porque sair do interior do estado, vir pra cá, assumir uma função dessa, assim, tem que ser muito grata a Deus por tudo que Deus construiu e o esforço que a gente fez pelo caminho também, pelas pessoas, né, que compartilharam, participaram desse momento para que eu tivesse até aqui, pelas oportunidades, que tem tanta gente brilhante por aí que talvez está buscando uma oportunidade. Então, assim, eu fico muito feliz de ter chegado até aqui e continua sendo desafiador. Claro, porque não imagina. é fácil, porque a gente não tem... é porque ela está na faculdade que o desafio não terminou, né? Isso aí. E o seu também, pessoal, né, Manu? A gente também tem nossos objetivos de vida. Isso, e é desafiador, tá? Todo dia é um desafio novo estar frente à Secretaria de Governo. Todo dia lidar com 78 prefeitos, né? Tem um desafio novo. Não sei quantos secretários são, mas 78 prefeitos, com todo o secretariado, participar de N reuniões, efetuar N 20, procedimentos. 30, 40 assuntos por dia diversos que você começa, tem que estar preparado para tratar de tudo isso. No outro dia, lembrar do que você despachou, dar os encaminhamentos, colher os resultados, buscar resultados permanentes, né? E o tamanho da responsabilidade também, porque uma parte da responsabilidade da gestão do Estado recai nas minhas mãos. Você almeja algo a mais na política ainda? Porque você já foi vereadora, prefeita, secretária, você pretende ter cargos como deputada, federal, estadual? Você tem esse sonho? Porque você é nova, gente. Você tá com quantos anos agora? 30 e quantos? Não, tô com 40. Nossa, tão velha, nossa. Não, né, as 40, meninas tão velhas, 40. né? A gente tem público aqui também, tá? A gente tão velha. Então, mas nova ainda. Se a gente considerar a política, você ainda teria uma carreira política, pelo menos uns 20 anos. Então, você almeja, você já planejou isso? Porque, a gente teve uma eleição agora, né? De governador, foi recente, né? 23. Tá no segundo ano agora da sua secretaria. Então, você tem mais 2 anos, 3 anos de secretaria. Depois disso, Manu já tem projeto? Olha Spoiler. só. Spoiler. Olha só. Não, na verdade, assim, eu tenho como meta terminar a minha gestão frente à Secretaria de Governo entregando o melhor possível para o governador. Aquilo que você foi destinada para fazer. Então, eu acho que esse é um desafio diário. E não é pequeno, gente, porque não é pequeno, porque ser liderada por um governador que tem a experiência que o governador tem, que está, talvez, no projeto político dele, eu falo assim, terceiro mandato. O Estado equilibrado. Então, ele olha para a gente e espera da gente ajudar a entregar no terceiro mandato, muito mais do que ele entregou nos outros, porque é um segundo mandato consecutivo. Talvez, quem terá a oportunidade de ser 3 vezes governador de um estado? Então, assim, é uma construção de história de vida dele. Então, para mim, isso é o desafio presente hoje. Eu acho que a construção do que pode vir, pode ser que daqui a pouco a gente volte no podcast falando sobre isso. Mas hoje essa é a sua meta. Os próximos anos, trabalhar para se trabalhar comprometer para poder entregar aquilo a qual você foi demandada. E, Manu, para a gente fechar assim, dessa questão do desafio, dessa questão toda de gestão, eu queria que você falasse ali para aquela câmera ali, que as pessoas que vão te vendo, dar o foco assim. O que você daria de conselho para a mulher que quer entrar na política? Porque, como eu tive dificuldade, eu fiquei 10 anos para virar presidente do CRC. Eu estou no sistema desde 2003. Passei desde comissões e tal, e como conselheira 2008. Eu só fui presidente em 2020. E pessoas que entraram depois de mim foram presidentes antes de mim. Então, assim, eu sei que é difícil, mas eu tinha uma meta. Eu falei, eu vou ser. Podia ser daqui a Eu pensei em desistir. E deixou um lindo legado. E eu sou a única presidente dos últimos 5 mandatos que fez 2 mandatos consecutivos. Olha que entre homens e mulher, né? E de mulher a única. Que conselho você dá para as mulheres? Que, assim, eu acho que a mulher tem que entrar na política. A gente tem que ter mais coragem. Quem nunca participou, principalmente as mais novas, né, que estão aí estudando, estão com gás, tem conhecimento técnico igual você, se profissionalizou. Eu acho que ter capacidade é tudo. Mas que conselho você daria para quem quer entrar na política, começando, não importa se é secretaria, vereadora, prefeito, cargos de gestão pública? Eu falo que, assim, a política é o que nós temos
falo que na verdade, o caminho para mudar a vida das pessoas. E não tem entrega melhor no que você faz. Se você vende um bom produto, você quer ver clientes satisfeitos. Se você está aqui no órgão público, você quer ter quem? A sociedade, a comunidade que você está trabalhando, a população satisfeita. E o caminho é a política. E eu falo que muitas mulheres, muitas talentosas mulheres, estão silenciadas na posição onde elas estão por não participarem. E é uma voz que precisa ser ouvida, é uma voz que precisa participar, é uma voz que eu falo que pode fazer a diferença na nossa sociedade. Então, assim, eu conclamo mesmo, porque tem todos os desafios de uma profissão qualquer, comum. Se você vai empreender, você tem um desafio. Se você está na vida pública, você também terá esse desafio. Mas o resultado do que a gente conquista estando na administração pública, nossa, é maravilhoso. É louvável e para quem gosta eu falo assim, de ver o outro feliz, tem essa capacidade de ver resultado, né? De diálogo, é aqui o lugar mesmo de fazer, eu falo, a vida das pessoas acontecerem mesmo. E eu conclamo mesmo, porque nós precisamos, 4 cadeiras ocupadas por deputadas hoje na Assembleia Legislativa. Precisamos de mais, né? De posse, nossa, de mulheres como a gente. Mas sabe o que é? Que quando a pessoa fala assim, não, você precisa se filiar porque precisa de mulher. Aí o que a mulher pensa? Não, só pra isso, não, né? Não é isso. Aí, e ela pode... Entre por esse caminho, faça como eu fiz, percorra por outro caminho, que foi o que eu decidi fazer. Se eu fui escolhida, se eu tô aqui, peraí, eu vou provar para as pessoas a minha capacidade e vou provar mesmo para as pessoas que eu tenho capacidade de ajudar quem precisa do meu trabalho e da minha dedicação. Mas tem que estudar, né, Manu? Tem que estudar muito. A gente tem que, eu falo assim, um belo desafio. Mulher gosta de desafio, não tem jeito, né? Então, assim, é uma oportunidade única e a gente precisa mesmo dialogar muito sobre isso. Dialogar muito porque, assim, nós somos o maior número de eleitores, 53%, mas quando nós olhamos a posição que nós estamos ocupando, ela não reflete o espaço que nós ocupamos dentro da sociedade quando é de escolher, né? Verdade, quer dizer, a gente tem o maior poder de escolher, mas a gente não se candidata para se escolher. É isso. E falta isso mesmo, opção de escolha. Nós precisamos dar à população a posição de escolher mulheres. E eu conclamo vocês, mulheres, a estarem, né, nesse desafio. Isso aí, Manu, muito obrigada por você estar aqui a gente no Taço Conta. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, então me sinto assim honrada de receber você aqui no Taço Conta. Eu acho que eu estava falando com ela há pouco que o que a gente menos fala aqui é de contabilidade, né? A gente fala de política, fala de gestão, fala de empreendedorismo e, querendo ou não, você como uma mulher gestora pública é uma empreendedora pública. Por que não, né? Porque eu enxergo o setor público como uma empresa, né? Com todas as suas características de uma empresa privada, porém com regras mais rígidas, com controles mais rígidos, com transparência que o setor privado não tem. E muito fiscalizado, apesar de muitos acharem que não, né? Muito fiscalizado, com muita prestação de conta. E apesar de não ser política, eu como população, como pessoa que vota, eu tenho o maior orgulho quando eu me reúno com meus colegas de profissão de outros estados, falando... Beijinho no ombro, o Espírito Santo é o primeiro lugar em prestação de conta. Então, dá licença, gente. Verdade, e tenho o maior orgulho. Eu faço mestrado na Argentina. Quando eu chego na minha sala e o professor lá da Argentina fala: bom, o Espírito Santo é um estado, né? Lá eles falam Nordeste, mas desculpa, eles não sabem, né? Sudeste, né? Eles falam Nordeste, que produz café, que é produtor de mamão papaya, que é não sei o quê. Café, ó. Minha terra ganhou o prêmio do melhor café Conilon do Brasil. Então é da minha agora cidade, recente. Então, gente, isso é um orgulho pra gente que é capixaba. Muito feliz mesmo, sabe? E isso é proveniente de políticas públicas também, não é só o esforço do privado. Porque se tiver um mau gestor público, gente, pode dificultar muito a nossa vida. Então, boas políticas públicas fazem com que nós, né, contribuintes, empresários, né, população de uma forma geral, possamos viver a nossa vida com mais tranquilidade e conforto, sim, por que não? Eu conheço muita gente que não se apropria daquilo que tem jeito porque desconhece. Então, isso é importante também. E as mulheres é uma delas. A gente tem muito direito dentro de prefeitura e governo que a gente não sabe por ser mulher. É verdade. A gente tem muito acesso. Então, acho importante isso. Valorizo muito esse trabalho que vocês fizeram de criar uma secretaria. E tenho acompanhado o trabalho da Jaqueline, vejo que não é um trabalho de oba-oba, só para dizer que mulher isso, mulher aquilo. Também, né? Porque sendo a primeira vice-governadora do estado.
Verdade, Legal. primeira vice-governadora mulher, né? É. Então eu gosto muito dela e acho que ela faz um bom trabalho e desejo todo sucesso para ela nesse mandato aí. Como desejo para você também, não tenho dúvida, né? Ela já brilha os olhinhos, gente. Ela se emocionou, tá? Depois eu vou pedir para os meninos focarem a câmera, os olhinhos ficou vermelhos na hora que ela falou lá da enchente. Foi mesmo, Mas é porque lidar com a tragédia é um foi desafio duro, muito foi, grande. verdade. É um desafio Verdade. muito grande. Então, obrigada, Manu, tá? Por você estar Obrigada. aqui. Você fez eu relembrar minha história. Olha lá, tá? tô emocionada no de dia novo. a dia, a gente não consegue parar para pensar nisso. Ah, mas é uma história linda, né? Verdade, Boa verdade, mãe, obrigada. família estruturada por tudo que você falou. Agradeço. Boa rede de apoio. Emocionada, que filha tá formando, então... Não, e vou te falar, emocionada porque você sabe do reconhecimento que você tem pelos outros. Porque para você ter toda a rede de apoio é que as pessoas te reconheciam como verdade. alguém que precisava de ajuda e estava ali para te ajudar. Foi isso. Obrigada, Manu. Beijo. Gente, a gente volta com mais Tássio Conta na próxima semana para contar mais coisas para vocês de vidas, né, de gestão, de empreendedorismo. A gente está aqui para compartilhar conhecimento. Então, não deixem de curtir nossas redes sociais para assistir e ouvir a gente no Spotify, na SDP TV, todas as terças-feiras às 23 horas e nas demais redes. A gente volta na próxima semana. Obrigada.